Capítulo 8. O valor escondido atrás de suas reações emocionais. Seu sentido da visão é diferente do sentido da audição. O seu sentido do olfato é diferente do sentido do tato. Mas, embora diferentes, todos são interpretações vibráteis. Em outras palavras, quando você se aproxima de um fogão quente, seus sentidos de visão, paladar ou olfato não lhe dizem necessariamente que o fogão está quente. Mas quando você se aproxima seu corpo do fogão, os sensores na sua pele logo avisam que o fogão está quente. Da mesma forma como você utiliza seus 5 sentidos físicos para interpretar sua experiência na vida física, você nasceu com outros sensores, suas emoções, que são os intérpretes vibráteis que o ajudam a entender as experiências que está vivendo. Emoções são indicadores do seu ponto de atração. Suas emoções são os indicadores do conteúdo vibrátil do seu ser, em todos os momentos. Por isso, quando você se conscientiza do sentimento presente em suas emoções, pode também tomar consciência do tipo de vibração que está oferecendo. De posse dessa consciência, pode guiar sua experiência de vida como quiser. Como as emoções lhe dizem tudo o que você quer saber sobre seu relacionamento com a fonte, geralmente nos referimos a ela como sistema de orientação emocional. Quando você tomou a decisão de vir ao mundo nesse corpo físico, sabia perfeitamente da sua conexão eterna com a energia essencial. Sabia também que as suas emoções seriam indicadores constantes que lhe informariam em todos os momentos o estado de seu relacionamento com a sua energia essencial. Compreendendo essa fantástica orientação, a qual tem acesso a cada momento, você não experimentou qualquer sensação de risco ou confusão, somente aventura e verdadeira satisfação. Emoções são indicadores de seu alinhamento com a energia essencial. Embora nunca possa haver um desalinhamento com a fonte que o desconecte dela totalmente, os pensamentos em que você concentra sua atenção proporcionam uma variação substancial em termos de alinhamento ou desalinhamento com a energia não física, quem você realmente é. Por isso, com o tempo e a prática, você saberá em todos os momentos qual o nível de alinhamento com quem você realmente é, pois quando se alinha totalmente com a energia da sua fonte, você progride, e quando não permite esse alinhamento, não progride. Vocês são seres poderosos, vocês são completamente livres para criar. Quando sabe disso e se concentra em coisas que estão em harmonia vibrátil com esse conhecimento, você experimenta uma alegria ilimitada. Mas quando é tomado por pensamentos contrários a essa verdade, sente as emoções opostas de perda de energia e sobrecarga. Use suas emoções para encontrar o caminho de volta ao bem-estar. Quando seu pensamento está ajustado ao seu ser essencial, você sente a harmonia correndo pelo seu corpo físico. Alegria, amor e uma sensação de liberdade são emoções provocadas por esse alinhamento. No entanto, quando seus pensamentos não estão ajustados com o que você realmente é, a desarmonia toma conta de seu corpo físico. Depressão, medo, sentimentos de rejeição são causados por esse desalinhamento. Assim como os escultores moldam o barro para criar o que lhes agrada, você pode criar moldando a energia. Você a molda com o seu poder de concentração, pensando em coisas, lembrando de coisas e imaginando coisas. Você concentra energia quando fala, quando escreve, quando ouve, quando está em silêncio, quando se lembra e quando imagina. Você a concentra através da projeção do pensamento. Como os escultores que, com o tempo e a prática, aprendem a moldar o barro para criar o que desejam, você pode aprender a moldar a energia que cria mundos com a concentração da sua mente. E assim como os escultores que, com as mãos, sentem o caminho à medida que vão criando, você usará suas emoções para sentir o caminho para atingir o bem-estar. Capítulo 9. As 3 etapas para o que você deseja ser, fazer ou ter. Conceitualmente, o processo criativo é simples, consiste em apenas 3 etapas. Etapa 1. O trabalho é seu, você pede.
A etapa 1 acontece de maneira fácil e automática, pois todos os desejos, desde os mais discretos ou mesmo inconscientes até os mais claros, precisos e vívidos, resultam das experiências vividas no dia a dia. Os desejos ou pedidos são subprodutos naturais de sua exposição ao ambiente cheio de variedades e contrastes onde você vive. Por isso, a etapa 1 acontece naturalmente. Etapa 2, o universo responde. A etapa 2 é uma etapa simples, pois o trabalho não é seu, é do não físico, da força de Deus. Todas as coisas que você pede, pequenas ou grandes, são imediatamente acatadas e respondidas. Quando você pede, é atendido, sempre. De vez em quando, seu pedido é expresso em palavras, mas na maioria das vezes ele emana de você na forma de vibração, como um fluxo constante de desejos, cada um encadeado no outro e todos sendo respeitados e respondidos. Toda pergunta é respondida, todo desejo é atendido, toda prece é respondida, todo pedido é concedido. Muitas pessoas talvez discordem dessa afirmação, citando exemplos de desejos não realizados em sua experiência de vida. Isso acontece porque eles ainda não entenderam e não concluíram a etapa 3, que é fundamental. Sem a conclusão dessa etapa, as duas primeiras podem passar despercebidas. Etapa 3. Você permite a entrada da resposta. A etapa 3 é a aplicação prática da arte da permissão. É a razão da existência do seu sistema de orientação. É a etapa na qual você ajusta a frequência vibrátil do seu ser para sintonizar com a frequência vibrátil do seu desejo. Da mesma forma que o seu rádio precisa estar sintonizado na frequência da estação que você deseja ouvir, a frequência vibrátil do seu ser deve combinar com a frequência vibrátil do seu desejo. É o que chamamos de arte da permissão. Permitir receber o que está pedindo. Se não estiver na frequência adequada para receber, mesmo que seus desejos tenham sido respondidos, você não vai perceber e terá a impressão de que eles não foram respondidos. Isso não significa que não tenham sido ouvidos. O que aconteceu é que as suas vibrações não estavam sintonizadas e você não deixou a resposta entrar. Toda questão na realidade contém duas, o desejado e o não desejado. Qualquer pedido envolve duas questões, aquilo que você deseja e o que não deseja. Em geral, mesmo quando você acredita que está pensando em algo que deseja, na realidade está pensando exatamente no oposto do que deseja. Por exemplo, eu quero estar bem de saúde e eu não quero ficar doente. Quero ter segurança financeira, não quero passar por privações. Quero encontrar um par perfeito, não quero ficar sozinho. É muito útil examinar o que você está pensando, o que está acontecendo na sua vida e em que direção você está indo. Quando compreender a importância das mensagens que suas emoções estão lhe enviando e prestar atenção nelas, você não precisará esperar até que algo aconteça para entender qual tem sido a sua oferta vibrátil. Examine o que está sentindo e você poderá dizer exatamente que direção está tomando. Sua atenção deve estar no desejo e não na ausência dele. Você nem sempre tem consciência de que seus desejos foram respondidos, porque muitas vezes existe um intervalo de tempo entre o seu pedido, que é a etapa 1, e a permissão que você dá para receber a resposta, etapa 3. Mesmo que um desejo claro emane de você, gerado por alguma situação específica, muitas vezes, em vez de concentrar sua atenção exclusivamente no desejo, você a concentra na situação negativa que deu origem ao desejo. Por exemplo, seu carro está ficando velho e vive na oficina. À medida que você começa a notar o desgaste do carro, você se surpreende desejando um carro novo. Como anseia por aquela sensação de segurança que um carro novo traz, uma forte vibração de desejo emana de você. A fonte o recebe e com gentileza responde imediatamente. Porém, como você não estava consciente das leis do universo e do processo de criação em 3 etapas, esse sentimento arrebatador de desejo por um carro novo durou muito pouco.
Em vez de concentrar-se nele e continuar a pensar com empolgação no carro novo, entrando assim em harmonia e vibrátil com a sua nova ideia, você se concentra no carro velho e nos motivos pelos quais deseja trocá-lo. Esse carro só me dá aborrecimento. Você concluiu sem perceber que, ao olhar para o carro que não o satisfaz, está direcionando suas vibrações para ele, e não para o novo carro que deseja. Eu realmente preciso de um novo carro, você diz, e volta a falar de todos os problemas do seu carro decadente. Dessa forma, você continua a se manter fora do alinhamento vibrátil com o seu novo desejo e fora da frequência necessária para receber o que está pedindo. Enquanto você se concentrar mais no que não deseja, não conseguirá o que realmente deseja. Se estiver pensando o tempo todo no seu lindo carro novo, ele acabará vindo até você. Mas, se os seus pensamentos estiverem voltados para o carro atual, o carro novo e confiável não poderá chegar a você. Talvez pareça difícil perceber a diferença entre o que é pensar realmente no carro novo e o que é ficar ligado ao antigo. Mas quando você estiver bem consciente do seu sistema de orientação emocional, das emoções que está sentindo, será capaz de fazer essa distinção com maior facilidade. Agora você tem a chave para criar todos os seus desejos. Quando você entender que os seus pensamentos equivalem ao seu ponto de atração e que sua forma de sentir indica o seu nível de permissão ou de resistência, terá a chave para criar tudo o que deseja. Não é possível que você sinta sistematicamente emoções positivas a respeito de alguma coisa e ela dê errado, assim como não é possível que você tenha uma ideia negativa sobre algo e dê certo. Seus sentimentos lhe dirão se você está permitindo ou não a entrada do seu bem-estar natural. Embora não exista uma fonte de doenças, você é capaz de ter pensamentos que rejeitam o fluxo natural de saúde, assim como pode ter pensamentos que rejeitam o fluxo natural de abundância, apesar de não haver uma fonte de pobreza. Lembre-se, o bem-estar está fluindo constantemente em sua direção. Se você não estiver pensamentos que o retardem ou bloqueiem, poderá experimentá-lo em todas as áreas da sua vida. Não importa em que ponto você se encontra atualmente em relação ao que deseja. Se prestar atenção à sua forma de sentir e direcionar o pensamento para sentimentos positivos, você poderá entrar novamente em harmonia vibrátil com o bem-estar, que é o seu estado natural. Não se esqueça, você é uma extensão da energia não física pura e positiva. Por isso, quanto mais estiver em harmonia vibrátil com você mesmo, melhor se sentirá. Quando você ama alguém ou a si mesmo, tem uma vibração sintonizada com quem realmente é. Mas se fica procurando falhas em si mesmo ou nos outros, emitirá uma vibração não sintonizada com quem realmente é. A emoção negativa que sente nos momentos em que olha alguém com animosidade indica que você deixou a vibração de resistência se instalar e não está mais permitindo a conexão pura entre o seu eu físico e a sua parte não física. Costumamos nos referir a essa parte não física como o seu ser interior ou a sua fonte. Mas não importa o nome dado a essa fonte de energia ou força da vida. O importante é que você tome consciência de que está permitindo uma conexão plena com ela ou de que a está bloqueando de alguma forma. Suas emoções são indicadores constantes do seu nível de permissão ou de resistência a essa conexão. Capítulo 10. Com a prática você se tornará um criador intencional e alegre. Quando você conseguir analisar conscientemente a sua forma de sentir, poderá direcionar cada vez melhor a energia essencial e se tornará um criador intencional, alegre e disciplinado. Com a prática, você será capaz de obter o controle dessa energia criadora e, como um hábil escultor, terá prazer em direcioná-la para a sua criação individual. Quando falamos de energia criadora, 2 fatores devem ser considerados. Primeiro, a intensidade e a velocidade da energia. Segundo, o nível de permissão ou de resistência que você oferece a ela.
O primeiro fator está relacionado ao tempo que você levou elaborando o seu desejo e até que ponto foi específico. Em outras palavras, quando você passa muito tempo desejando algo, seu poder é muito maior do que quando pensa nisso pela primeira vez. E também, quanto mais o seu desejo for específico, mais poderosa será a convocação. Depois que o desejo tiver atingido essa espécie de poder ou velocidade, é muito fácil para você sentir como anda sua permissão ou sua resistência. Quando você pensa em algo que espera há muito tempo e se dá conta de que não aconteceu ainda, é provável que experimente um forte sentimento negativo, o que significa que deixou de estar em alinhamento vibrátil com uma coisa que possui uma forte energia. Entretanto, se você pensar em algo pelo qual vem esperando há muito tempo, e imaginar que está acontecendo, é provável que o seu sentimento seja de alegre antecipação. Examine o que está sentindo e saberá se está sintonizado com o seu desejo ou com a ausência dele, se está permitindo ou resistindo à recepção do seu desejo e se o está ajudando ou impedindo. Quando o seu pensamento se torna dominante. Sempre que você se concentra consistentemente em um assunto, gerando uma ativação vibrátil consistente dentro de você, ele se torna um pensamento dominante. Quando isso acontece, as coisas sintonizadas com ele começam a se manifestar. Da mesma forma como um pensamento anterior se une a outros pensamentos sintonizados com ele, agora as coisas sintonizadas com o seu pensamento dominante começarão a surgir no seu caminho. Artigos de revistas, conversas com amigos, observações pessoais, tudo aquilo que vai contribuir para a realização do seu desejo. O processo de atração se tornará aparente. Depois que a sua atenção focalizada tiver ativado suficientemente uma vibração dominante dentro de você, as coisas desejadas ou não começarão a abrir caminho em sua experiência pessoal. É a lei. Como se tornar efetivamente um criador intencional? Lembre-se, antes de poder efetivamente prestar atenção às suas emoções e tirar proveito disso, você deve primeiro aceitar que o bem-estar é a única corrente que flui. Você pode permitir ou rejeitar esse fluxo, mas quando o permite, você está bem. Quando o rejeita, está doente. Em outras palavras, só existe um fluxo do bem-estar que você pode aceitar ou rejeitar. Veja como está se sentindo. Essa será a melhor forma de saber qual é a sua escolha. Você é uma pessoa feita para progredir e se sentir bem. Você está bem, você é amado e o bem-estar flui constantemente em sua direção. Se você permitir sua entrada, ele se manifestará de todas as formas em sua experiência. Qualquer coisa que você dá atenção já está pulsando em uma vibração de energia. À medida que mantém sua atenção nessa coisa, você começa a vibrar da mesma forma. Cada vez que se concentra nela e oferece a vibração, vai ficando mais fácil fazer, até que, depois de algum tempo, você desenvolve uma espécie de tendência vibrátil. É como praticar um exercício, fica cada vez mais fácil. Dessa maneira, como já dissemos, se forma uma crença. Uma crença é apenas uma vibração praticada muitas vezes. Em outras palavras, depois que você tiver praticado um pensamento durante um tempo suficiente, toda vez que voltar a qualquer assunto ligado ao pensamento, a lei da atração o remeterá à vibração da sua crença. Assim, a lei da atração traz para você coisas sintonizadas com essa vibração. Qualquer coisa em que você concentre muitas vezes sua atenção se transformará na sua verdade. A lei da atração determina assim. Sua vida e de qualquer outra pessoa é apenas um reflexo da predominância de seus pensamentos, sem nenhuma exceção. Você tomou a decisão de direcionar seus pensamentos? Para ser o criador intencional da sua própria experiência, você precisa direcionar seus pensamentos. Só quando escolher intencionalmente a direção de seus pensamentos é que poderá afetar de forma deliberada seu ponto de atração. Você não pode querer modificar seu ponto de atração se continuar a observar e acreditar nas coisas da forma como sempre o fez. Assim como não pode sintonizar seu rádio na 630 AM para receber a transmissão da 101 FM.
Suas frequências vibráteis precisam estar sintonizadas. Repetindo mais uma vez, cada emoção que você sente é indicador do seu alinhamento ou desalinhamento com a energia da sua fonte. Quando você presta atenção nessas emoções e tenta se concentrar em pensamentos positivos, está usando seu sistema de orientação emocional para o seu benefício, como pretendia quando decidiu vir ao mundo nesse corpo físico. Seu sistema de orientação emocional é a chave para ajudá-lo a entender qual é exatamente o seu ponto de atração atual. Às vezes parece difícil perceber a diferença entre o pensamento ligado àquilo que você realmente deseja e o pensamento ligado à ausência do objeto do seu desejo. Mas é fácil perceber essa diferença, porque quando se concentra totalmente em seu desejo, você se sente maravilhosamente bem. E quando se concentra na ausência do que deseja, sente-se terrivelmente mal. Suas emoções sempre lhe informam o que você está fazendo com a sua vibração. Elas sempre lhe dizem exatamente qual é o seu ponto de atração. Por isso, prestando atenção nas suas emoções e oferecendo intencionalmente pensamentos que favorecem sua forma de sentir, você poderá guiar-se conscientemente com uma frequência vibrátil que permitirá a realização de todos os seus desejos. Você consegue aceitar-se como um ser vibrátil? A maioria dos nossos amigos no estado físico não está acostumada a encarar a vida em termos de vibrações, e certamente nenhum deles costuma pensar em si mesmo como receptor e transmissor. Mas você vive em um universo vibrátil, e é mais energia, vibração ou eletricidade do que percebe. Se você aceitar essa nova orientação e passar a aceitar-se como um ser vibrátil, que atrai todas as coisas que lhe acontecem, então começará a deliciosa jornada rumo à criação intencional. Se entender a correlação entre o que está pensando, o que está sentindo e o que está recebendo, você possuirá todas as chaves necessárias para ir de onde você se encontra para onde deseja estar, em todos os aspectos. Capítulo 11. Você pode controlar seus valores de referências emocionais. A maioria das pessoas não crê que tem controle sobre suas crenças. Elas observam o que acontece ao seu redor e refletem sobre sua experiência, mas acham que não são capazes de controlar a crença que está sendo criada dentro delas. Passam a vida classificando os eventos em bons ou maus, desejados ou indesejados, certos ou errados, mas raramente conseguem controlar os sentimentos e pensamentos que a experiência provoca nelas. Qual das verdades é a verdade verdadeira? Quando você concentra atenção suficiente em qualquer coisa, a essência dessa coisa pode se tornar uma manifestação física. Ao observarem essa manifestação física, as outras pessoas ajudarão a expandi-la. Passado certo tempo, essa manifestação, desejada ou não, é chamada de verdade. Queremos lembrar que você tem escolhas absolutas sobre as verdades que cria em sua própria experiência. Quando entender que o único motivo de alguém experimentar algo é a atenção que dispensa ao assunto, será fácil perceber que a verdade só existe porque alguém deu atenção a ela. Existem muitas coisas maravilhosas que você está transformando nas suas verdades, mas existem muitas coisas não tão maravilhosas que você também está transformando nas suas verdades. Criação intencional significa escolher deliberadamente as experiências que você deseja transformar em verdades. Seu ponto de atração está sendo afetado. Como dissemos, quando seus pensamentos ainda não estão bastante concentrados, as primeiras vibrações são pequenas e não têm muito poder de atração. Por isso, nesse estágio inicial, é improvável que se transformem em manifestações concretas. Mas não se esqueça, mesmo que você não se dê conta, a atração de outros pensamentos sintonizados vibratilmente com os primeiros está acontecendo. Em outras palavras, o pensamento vai se tornando mais forte, seu poder de atração vai ficando maior e outras vibrações de pensamentos semelhantes vão se unindo a ele. À medida que o pensamento ganha força, você começa a descobrir, se estiver atento,
se essa vibração, pensamento crescente, está sintonizada com a energia da sua fonte. Se ela estiver sintonizada com quem você é, suas emoções positivas serão indicadores confiáveis. Se não estiver, suas emoções negativas também o indicarão. Por exemplo, quando você era criança, sua avó pode ter lhe dito: "Você é uma criança maravilhosa. Eu o amo muito. Você terá uma vida feliz e gratificante. Você é cheia de talentos e o mundo se beneficiará com a sua presença." Essas palavras fizeram você se sentir bem, porque combinaram vibratilmente com o que estava no seu íntimo. Mas, quando alguém lhe diz: "Você é desagradável, deveria ter vergonha de si mesmo, você me irrita, você é inconveniente", essas palavras o fazem sentir-se terrivelmente mal, porque a atenção que dispensou a ela fez com que você se tornasse vibratilmente diferente de quem realmente é e do que realmente sabe. Mais uma vez, preste atenção em suas emoções, pois são elas que lhe dizem se você está permitindo a conexão com a fonte ou resistindo a ela. Estado de espírito como indicadores de seus valores de referências emocionais. Quando você se mantém concentrado em qualquer pensamento, torna-se cada vez mais fácil continuar a se concentrar nele, porque a lei da atração traz mais pensamentos semelhantes para você. Emocionalmente falando, você está desenvolvendo um estado de espírito ou uma atitude. Em termos de vibração, está alcançando um canal vibrátil habitual, um valor de referência. Seu estado de espírito é um bom indicador do que você está convidando a entrar na sua experiência. É uma indicação clara da sua vibração. Em outras palavras, sempre que o contato com o ambiente que o cerca ativa um pensamento dentro de você, sua vibração salta imediatamente para o local vibrátil que você pratica mais, ou seja, para o seu valor de referência. Por exemplo, digamos que quando você era criança, seus pais passaram por sérias dificuldades financeiras. Por isso, a falta de dinheiro e a impossibilidade de comprar as coisas desejadas eram assuntos corriqueiros em sua casa, acompanhados de medo e preocupação. Geralmente, em resposta a algum pedido seu, lhe diziam que o dinheiro não é capim, que só porque você quer não significa que possa ter, e que você, como qualquer outro membro dessa família, deve aprender a passar sem isso. A vida é assim. Por causa de anos de exposição a esses pensamentos de falta, você se habituou a pensar na questão de dinheiro, seu valor de referência emocional, como uma expectativa baixa de sucesso financeiro. Isso fez com que, sempre que pensasse em dinheiro ou em prosperidade, seu estado de espírito mudava imediatamente para desapontamento, preocupação ou raiva. Vejamos outro exemplo. Quando você era criança, a mãe de um amigo morreu em um acidente de carro. Sua ligação com alguém que estava vivendo um tamanho trauma fez com que você passasse a temer pelo bem-estar de seus pais. Sempre que eles viajavam de carro para algum lugar, você era tomado de medo até que retornassem. Por isso, pouco a pouco, você desenvolveu um hábito de preocupação em relação ao bem-estar dos entes amados. Seu valor de referência em relação a eles passou a ser insegurança. Um último exemplo, quando você era adolescente, sua avó morreu repentinamente de ataque cardíaco. Nos anos seguintes, você escutava com frequência sua mãe comentar que vivia preocupada com a alta probabilidade de que o mesmo acontecesse com ela e com as crianças. Você. Praticamente todas as vezes que o assunto era sua avó, aquele ataque cardíaco fulminante se tornava parte geradora de medos da conversa. Embora o seu corpo fosse forte e você continuasse a se sentir fisicamente bem, uma preocupação quanto à sua vulnerabilidade física borbulhava sob a superfície. Por isso, com o tempo, seu valor de referência passou a ser de vulnerabilidade física. Seus valores de referência emocionais podem ser modificados. Seus valores de referências emocionais podem mudar. Você pode deixar de sentir-se bem ou seguro para se sentir-se mal ou inseguro, mas também pode deixar de sentir-se mal para se sentir-se bem, pois seus valores de referência são criados simplesmente pela atenção que você dá a uma questão através da prática do pensamento. Entretanto, a maioria das pessoas não oferece pensamentos deliberadamente. Em vez disso,
Sem se darem contas, elas deixam que seus pensamentos sejam atraídos para o que está se passando em torno delas. Algo acontece, elas observam, dão uma resposta emocional ao acontecimento, e como geralmente se acham incapazes de controlar o que acontece ao seu redor, conclui que não têm controle algum sobre a reação emocional ao que estão observando. Queremos que você entenda que tem controle absoluto sobre seus valores de referência e saiba o valor de estabelecê-los. Isso porque, quando você espera alguma coisa, ela vem. Os detalhes podem variar, mas a essência vibrátil corresponderá exatamente ao seu desejo. Capítulo 12. Permita que seus sentimentos sejam o seu guia. Vamos lembrar outra premissa importante. Você é uma extensão física da energia essencial e um fluxo dessa energia flui para você através de você. Isso é você. Esse fluxo existia antes do seu ser físico, que você era quando nasceu, e continuará a fluir depois que o seu ser físico, que é você agora, experienciar o que você chama de morte. Como já falei muitas vezes, mas nunca é demais insistir, suas emoções lhe dizem quanta energia essencial você está convocando a cada momento. Também lhe dizem se o seu pensamento predominante corresponde ao seu desejo por uma determinada coisa ou à ausência do desejo. Por exemplo, um sentimento de paixão ou entusiasmo indica que há um desejo muito forte concentrado no momento. Um sentimento de raiva ou vingança também indica que há um desejo muito forte. Entretanto, um sentimento de letargia ou tédio indica um desejo muito pouco concentrado. Aprenda a prestar atenção nos seus sentimentos. Quando as emoções são fortes, quer sejam boas ou ruins, seu desejo é forte. Quando as emoções são fracas, seu desejo não é tão forte. Quando as emoções são boas, quer sejam fortes ou fracas, você está permitindo a realização do seu desejo. Quando as emoções são negativas, quer sejam fortes ou fracas, você está rejeitando a realização do seu desejo. Pare um pouco e reflita. Você está ficando mais atento às suas emoções, sabendo que elas são indicadores preciosos? Uma sensação de vazio indica algo importante. Quando o marcador do combustível do carro indica que o tanque está vazio, você não reclama do marcador. Você recebe a informação que lhe é oferecida e coloca a gasolina no tanque. O mesmo acontece com um sentimento negativo. Ele é um indicador de que a sua escolha atual de pensamentos oferece uma vibração totalmente fora de harmonia com a sua energia essencial, e que dessa forma você está rejeitando a conexão com esse fluxo de energia. Fazendo um paralelo com o exemplo que citamos, poderíamos dizer que o tanque está ficando vazio. Suas emoções não criam, mas indicam o que você está atraindo no momento. Se as suas emoções estiverem ajudando você a saber que a sua escolha de pensamentos não está levando na direção que deseja ir, tome uma providência, reforce a sua conexão escolhendo pensamentos positivos. Vá em busca da sua felicidade. É um pensamento positivo, não é? Muito já se escreveu sobre o poder do pensamento positivo, e somos ferrenhos defensores disso. Nenhuma orientação oferecida a nossos amigos no estado físico é melhor do que esta. Vá em busca da sua felicidade. Porque ao buscar a felicidade, você certamente se alinhará com a energia da sua fonte, e nesse constante alinhamento, seu bem-estar está garantido. Porém, quando você se deixa mergulhar nas circunstâncias que o fazem oferecer uma vibração distante daquela que oferece a felicidade, fica impossível abrir-se para ela. Isso porque a lei da atração não permite que você dê esse salto vibrátil. Mais uma vez, seria o mesmo que sintonizar seu rádio para 101 FM, querendo ouvir uma música que está sendo tocada na 630 AM. Você tem a capacidade de direcionar seus próprios pensamentos. Você tem a capacidade de direcionar seus pensamentos. Tem a opção de observar as coisas como elas são ou imaginá-las como gostaria que fossem. Em qualquer das duas opções, imaginando ou observando, seu poder é enorme. Tem a opção de lembrar
de algo como realmente aconteceu ou imaginá-lo como você preferia que tivesse ocorrido. Tem a opção de se lembrar de algo que o agradou ou de algo que não o agradou. Tem a opção de antecipar algo que deseja ou algo que não deseja. Em todos os casos, seus pensamentos produzem uma vibração dentro de você que equivale ao seu ponto de atração. Por isso, as circunstâncias e os eventos se alinharão para corresponder às vibrações que você ofereceu. Você tem a capacidade de focar sua atenção onde quiser. Com isso, consegue desviar a atenção de algo indesejado e concentrar-se apenas no desejado. Porém, quando uma vibração dentro de você vem sendo muito praticada, a tendência é continuar a oferecê-la da mesma forma como a vem praticando, mesmo que não queira. Mudar o padrão da sua vibração não é uma coisa difícil, principalmente quando você entende que pode fazê-lo aos poucos. Depois que compreender como as suas vibrações funcionam, como elas são afetadas pela sua experiência e, sobretudo, o que as suas emoções estão lhe dizendo sobre as suas vibrações, você poderá progredir de modo rápido e constante rumo à conquista de tudo o que deseja. Se nós estivéssemos no seu lugar, não é obrigação sua fazer algo acontecer. As forças universais estão aí para isso. Num primeiro momento, seu trabalho consiste simplesmente em determinar o que deseja. Sua experiência de vida o ajuda a determinar, tanto no nível consciente como no inconsciente, o que prefere e como acha que a vida poderia ser melhor. Cada um de seus pedidos, consciente ou inconscientes, é respondido pela fonte. Quando você vive uma experiência que o ajuda a entender com maior nitidez o que não deseja, você também entende com a mesma nitidez aquilo que realmente deseja. Mas não pense que o simples fato de você estar dolorosamente consciente do que não deseja o coloca automaticamente em alinhamento com o que realmente deseja. Quando deseja algo que não acredita ser possível, você não está em alinhamento. Quando se sente infeliz por não ter algo que deseja, você não está em alinhamento. Quando inveja alguém que tem exatamente aquilo que deseja, você não está em alinhamento. Se estivéssemos no seu lugar, voltaríamos nossa atenção para nos sintonizarmos e alinharmos com os desejos e as preferências que você emitiu. Tomaríamos consciência do nosso caminho para o alinhamento. Seus desejos naturais não devem ser refreados. Todos os seus desejos, vontades ou preferências emanam de você natural e constantemente. Por isso, não deve refrear seus desejos. A natureza eterna do universo faz com que eles venham continuamente à tona. Essa é a base simples deste universo em eterna expansão. Variedade gera contemplação, contemplação produz preferência, preferência é pedido, pedido é sempre respondido. Com relação à criação da sua própria experiência de vida, só há realmente uma pergunta importante a fazer. Como posso entrar em alinhamento vibrátil com os desejos produzidos pela minha experiência? E a resposta é simples. Preste atenção na sua forma de sentir e escolha intencionalmente os pensamentos a respeito de tudo que façam sentir-se bem. Capítulo 13. Algumas coisas você já sabia antes de chegar aqui. Quando você tomou a decisão de nascer nesse corpo, você sabia o seguinte: abrindo-se sempre para o sentimento de alegria ou bem-estar, você estaria indo ao encontro daquilo que deseja. Nesse processo rumo aos seus desejos, você experimentaria alegria. No plano terrestre, você teria liberdade de ação suficiente para moldar sua vibração de forma a atrair uma experiência de vida maravilhosa. Como o bem-estar é a base desse universo maravilhoso, você teria oportunidades suficientes para moldar seus pensamentos, transformando-os em experiências de vida agradáveis. Como o bem-estar existe em abundância, você não percebia nenhum risco nem se preocupava com o ambiente para o qual estava se movendo. A variedade o ajudaria a escolher sua vida específica. Seu trabalho consistiria em direcionar seus pensamentos, e ao fazer isso, sua vida desabrocharia.
Você é uma extensão eterna da energia essencial. Você seria capaz de permitir facilmente que o bem-estar da sua origem e da sua fonte fluísse de forma constante através de você. Você nunca se distanciaria da sua fonte e nunca poderia cortar o vínculo com ela. Você experimentaria emoções que o ajudariam a compreender a direção do seu pensamento e suas emoções lhe diriam instantaneamente se você estava se afastando ou se aproximando do que deseja. Você saberia, pela sua forma de sentir, momento a momento, se estava permitindo a conexão com seu fluxo de bem-estar. Por isso você veio para essa experiência na Terra com a expectativa feliz de uma vida maravilhosa. E você também sabia que não haveria uma manifestação imediata de qualquer pensamento e que você teria oportunidade de sobra para moldar, avaliar, decidir e aproveitar o processo criativo. Nós chamamos o período entre a oferta de um pensamento e a sua manifestação física de tempo de preparo. É aquele tempo maravilhoso em que você oferece pensamentos, observa a emoção que ele produz, ajusta o pensamento para conseguir um sentimento ainda melhor e depois, em uma atitude de absoluta expectativa, usufrui a realização tranquila e constante de seus desejos. Se eu sei tanto, por que não sou bem-sucedido? Nunca há uma razão para você não ter algo que deseja. Nem existe uma razão para você experimentar algo que não deseja, pois você tem controle absoluto das suas experiências. De vez em quando, nossos amigos no estado físico discordam dessa afirmativa, porque frequentemente ficam sem algo que desejam ou com algo que não desejam. Por isso, eles não acreditam que sejam verdadeiramente os criadores de suas próprias experiências, afirmando que, se estivessem realmente no controle, as coisas seriam diferentes. Queremos que saiba que você sempre detém o poder e o controle de sua experiência de vida. A única razão que o levaria a experimentar algo diferente do que deseja é por estar dando a maior parte de sua atenção a algo diferente do que deseja. Posso confiar realmente na lei da atração? A lei da atração sempre dá para você a essência dos seus pensamentos, sem exceções. Você recebe o que pensa, querendo ou não. Com o tempo e a prática, você acabará lembrando que a lei da atração é consistente. Ela nunca o engana, nunca o decepciona, nunca o confunde, pois responde exatamente à vibração que você está oferecendo. Para muitos, a confusão decorre do fato de eles não se darem conta das vibrações que estão oferecendo. Sabem que têm um determinado desejo e sabem que esse desejo ainda não foi atingido, mas não percebem que a maioria dos pensamentos que estão oferecendo é contrária ao seu desejo. Depois de você compreender a importância do seu sistema de orientação emocional, nunca mais oferecerá suas vibrações sem tomar consciência delas. Com o tempo, alcançará um conhecimento tão aguçado das suas emoções que saberá, a cada momento, se o pensamento no qual está concentrado leva você para perto ou para longe do que deseja. Você aprenderá literalmente a sentir o seu caminho para aquilo que deseja em todos os aspectos. A base do seu mundo é o bem-estar, quer você o permita ou não. A lei da atração diz: os semelhantes se atraem. Por isso, a essência daquilo que atrai sua atenção, seja o que for, se revela com a sua experiência. Consequentemente, não há nada que você não possa ser, fazer ou ter. Esta é a lei. Mas eu não posso ir a San Diego saindo de Fênix. Se tudo o que estamos dizendo é verdade e asseguramos a você que é, então por que tantos experimentam coisas que não desejam? Reflita sobre essa pergunta. Se estou em Fênix, no Arizona, e desejo ir para San Diego, na Califórnia, como faço para chegar lá? A resposta é fácil, seja qual for o meio de transporte, avião, carro ou mesmo a pé. Se você tomar a direção de San Diego, se continuar seguindo nessa direção, deverá chegar a San Diego. Se você tomasse o rumo de San Diego, mas se perdesse e voltasse para Fênix, desse meia volta e tornasse a se dirigir para San Diego, ficasse confuso novamente e retornasse para Fênix, poderia passar o resto da vida indo e voltando sem nunca chegar a San Diego.
Porém, com a ajuda do seu senso de direção, de placas indicativas e de informações, não é provável que permaneça perdido para sempre no deserto do Arizona sem encontrar o caminho para San Diego. Se você quisesse mesmo fazer essa viagem, encontraria certamente uma forma. Queremos que entenda que a viagem de onde você está para onde deseja ir é tão acessível quanto a viagem de Fênix até San Diego, depois que você aprender a identificar em que ponto do trajeto se encontra. Por exemplo, o que faz parecer difícil viajar da falência à fartura financeira é que você não tomou consciência de que deu a volta e rumou na direção oposta. A única razão para sua viagem não ter levado da solidão até o relacionamento perfeito, gratificante e compensador que deseja é que você não tinha consciência do poder de seus pensamentos e das palavras que o estavam levando de volta para Fênix. Você pode entender claramente tudo o que é necessário para ir de Fênix para San Diego, mas não entendeu os fatores envolvidos para ir da doença para a saúde perfeita, da ausência do relacionamento desejado para a conquista de um relacionamento maravilhoso, ou da quase falência para a liberdade de fazer o que quiser. Quando estiver bem consciente das suas emoções, do que elas indicam, nunca mais ficará sem saber o que está fazendo com seu pensamento. Sempre saberá se está se afastando ou se aproximando da meta ou do desejo pretendido. Tomar consciência de que está sentindo lhe dará o conhecimento que vinha buscando e nunca mais se perderá no deserto. Depois que tiver certeza de que está se movendo na direção dos seus sonhos, começará a relaxar e aproveitar a fantástica viagem. Capítulo 14. Você é co-criador em um universo magnificamente variado. Se você for capaz de imaginar alguma coisa ou até mesmo de pensar nela, o universo tem a capacidade e os recursos necessários para oferecê-la a você, pois este universo é como uma cozinha bem abastecida, com todos os ingredientes possíveis e imagináveis à sua disposição. Se você não conseguir saber o que deseja, não será capaz de saber o que não deseja, e, sem saber o que não deseja, não poderá saber o que deseja. Por isso, é nas experiências de vida que suas preferências naturais têm origem. Na verdade, essas preferências estão irradiando de você todos os dias, em muitos níveis do seu ser. Até mesmo as células do seu corpo têm sua própria experiência e emanam suas próprias preferências, e cada preferência é reconhecida pela fonte e imediatamente respondida, sem exceções. O indesejado deve ser permitido para que o desejado seja recebido. Às vezes, nossos amigos em estado físico expressam desejo por um universo onde não haja tantas coisas indesejadas, um lugar onde mais coisas sejam exatamente como eles gostariam que fossem. Sempre explicamos que vocês não nasceram nessa experiência física para reduzir tudo a um punhado de boas ideias aceitas por todos, pois isso levaria à finalização, o que não pode ser. Este é um universo em expansão, e todas as coisas devem ser permitidas. Por isso, insistimos para que você entenda e experimente o que deseja, pois só assim compreenderá o que não deseja. Você não veio para consertar um mundo defeituoso. Quando você, com entusiasmo, tomou a decisão de nascer nesse corpo físico e criar dessa forma, você viu este mundo como um ambiente criador no qual você e qualquer outra pessoa poderia se expressar criativamente. Você não veio para tentar convencer os outros a parar de fazer o que estavam fazendo e passar a fazer outra coisa. Você veio sabendo o valor do contraste e do equilíbrio na variedade. Todo ser físico é seu parceiro na cocriação. Se vocês aceitarem isso e usufruírem a diversidade de crenças e desejos, todos terão experiências mais expansivas, satisfatórias e gratificantes. Não coloque esses ingredientes indesejados na sua torta. Imagine-se como o chefe de uma cozinha extremamente bem abastecida, com todos os ingredientes possíveis e imagináveis. Digamos que você tem uma ideia clara do prato que você deseja criar e sabe como combinar os ingredientes para realizar seu desejo. Alguns dos ingredientes nessa cozinha bem abastecida combinam com a sua criação, outros não. Mas mesmo sabendo que a adição de alguns desses ingredientes arruinaria sua torta,
você não sente necessidade de afastá-los nem de bani-los da cozinha, porque entende que eles só irão para sua torta se você os colocar. Por isso, a presença deles não o preocupa. Você simplesmente utiliza os ingredientes que irão melhorar sua criação, deixando de fora os que não são apropriados. Há espaço suficiente para todos os pensamentos e experiências diferentes. A partir da enorme variedade de experiências, crenças e desejos que existem entre as pessoas do seu mundo, você não sentiu necessidade de eliminar ou controlar alguma delas. Você entendeu que há espaço suficiente nesse universo em expansão para todas as formas de pensamento e experiências. Você pretendeu exercer deliberadamente o controle criador em suas experiências de vida, mas não teve a intenção de tentar controlar as criações dos outros. Em vez de assustá-lo, a variedade o inspirou, pois você sabia que era o criador da sua própria experiência. Entendeu que a sua exposição à variedade inspiraria outras direções dentro de você. Compreendeu que outras pessoas poderiam escolher coisas diferentes, mas que isso não faria com que você estivesse certo e elas erradas, ou vice-versa. Você entendeu o valor da diversidade. Este é o processo de expansão do seu universo. Seus desejos ou preferências nascem da variedade ou do contraste. No momento em que sua preferência passa a existir, ela atrai para si, segundo a lei da atração, a essência daquilo que combina com ela. Começa então uma expansão imediata. Quando você presta atenção na sua forma de sentir e continua a escolher pensamentos positivos, voltados para aquilo que prefere, você fica alinhado com o objeto do seu desejo. Isso faz com que ele apareça em sua experiência. Você acabou de criar aquilo que desejava. Ao obter concretamente aquilo que deseja, há uma mudança nas suas características vibráteis e você entra em um conjunto de novas circunstâncias que voltarão a inspirar novas preferências dentro de você, fazendo emanar novas centelhas de desejo. O processo prossegue indefinidamente. Um novo desejo também começa a atrair vibratilmente para si e também se expande. Você presta atenção na sua forma de sentir e escolhe pensamentos positivos sobre o objeto do seu desejo, alinhando-se vibratilmente com ele e fazendo-o aparecer em sua experiência, e assim por diante. É dessa forma que o universo se expande, e é por esse motivo que você está na liderança da expansão. Você nunca chegará lá, por isso, aproveite a viagem. Quando observar conscientemente como cada nova conquista leva a um novo desejo, você começará a entender seu papel neste universo em expansão. Quando aceitar a ideia de que é um ser eterno, de que os desejos nunca irão parar de fluir e de que qualquer desejo que nasça tem o poder de atrair, pela lei da atração, tudo o que é necessário para a expansão e a realização de você mesmo. Talvez lembre do imenso bem-estar sobre o qual o universo se fundamenta e possa relaxar com a natureza eterna do seu próprio ser. Só então começará a aproveitar a viagem. Se a sua meta é no final obter tudo o que deseja, você descobrirá que nunca será capaz de alcançar esse objetivo, pois a natureza em expansão do universo, onde você vive, se opõe a essa ideia. Você nunca conseguirá isso, porque nunca poderá interromper o fluxo constante de desejos que nascem da sua consciência, sempre exigindo outra resposta. Sua natureza eterna é de expansão, e nessa expansão se encontra o potencial para uma alegria indescritível. Como todo pedido é concedido, não há competição. Cada ponto de vista é importante, cada solicitação é concedida. E à medida que este universo incrível se expande infalivelmente, os recursos universais para atender a essas solicitações não se esgotam, assim como não se esgotam as respostas para o infinito fluxo de pedidos. Por esse motivo, não há competição. Assim como não é possível outra pessoa receber os recursos que lhe foram destinados, você não pode, egoisticamente, desperdiçar recursos destinados aos outros. Todos os desejos são respondidos, todas as solicitações são concedidas, e ninguém fica sem resposta, sem amor ou insatisfeito. Quando você está alinhado com a sua energia essencial, você sempre vence,
E não é necessário que outra pessoa perca para que você ganhe. Sempre há o suficiente para todos. Às vezes, nossos amigos no estado físico sofrem por passarem privações ou por verem isso acontecer na vida de outras pessoas. No entanto, o que eles testemunham não é uma evidência de escassez ou de falta de recursos. O que acontece é que os recursos solicitados e respondidos foram rejeitados. A etapa 1 ocorreu. O pedido foi feito. A etapa 2 ocorreu. As respostas foram dadas. Mas a etapa 3, a permissão, não ocorreu. Se alguém não está recebendo o que pediu, não é por haver escassez de recursos. Só pode ser porque a pessoa que formulou o desejo não está alinhada com a sua própria solicitação. Não existe escassez, não existe falta, não existe competição por recursos. Só existe a permissão ou a rejeição do que você está pedindo ou recebendo. Capítulo 15. Onde você está e onde gostaria de estar. Você conhece o sistema de navegação GPS que alguns carros possuem? Uma antena no teto envia um sinal para satélites no espaço que determinam a localização do veículo. Você insere o destino desejado e o computador calcula a rota onde você está e onde deseja ir. O monitor informa a distância a percorrer e recomenda a melhor rota a seguir. Durante o trajeto, o sistema lhe oferece, em áudio ou por escrito, instruções específicas para levá-lo ao seu destino. Suas emoções lhe fornecem um sistema de orientação semelhante, pois a principal função delas é ajudá-lo a percorrer a distância de onde você está até onde deseja estar. É essencial saber onde você está em relação ao lugar onde deseja ir, para tomar qualquer decisão sobre o trajeto. Você está rodeado de muitas influências em seu ambiente físico. Muitas vezes as pessoas pedem ou insistem para que você se comporte de modo diferente, a fim de atender o interesse delas. Você é soterrado por uma avalanche de leis, regras e expectativas impostas por terceiros. E quase todo mundo parece ter uma opinião sobre como você deve se comportar. Lembre-se de uma coisa fundamental. Não será possível manter o rumo se você estiver usando esse tipo de influência externa para orientá-lo. Geralmente, você lida com as situações numa tentativa de satisfazer outras pessoas, mas acaba descobrindo que, por mais que tente, não conseguirá se mover de modo consistente em nenhuma direção satisfatória. Assim, não agradará nem às outras pessoas nem a você mesmo. Quando está sendo levado por tantas direções diferentes, é comum perder-se no caminho rumo ao destino. O maior presente que você pode dar é a sua felicidade. O maior presente que você pode dar a outra pessoa é a sua própria felicidade, pois quando se encontra em um estado de alegria e bem-estar, você está totalmente conectado com um fluxo de energia essencial, pura e positiva. Nesse estado de conexão, qualquer coisa ou qualquer pessoa a quem você dirige a sua atenção se beneficia com ela. Geralmente, as pessoas que não entendem que também têm acesso ao fluxo sofrem por não se sentirem bem e pedem que você se comporte de uma forma que, elas acreditam, as fará se sentir melhor. Agindo assim, não só elas o mantêm em uma situação desconfortável, como também tentam responsabilizá-lo pela alegria ou sofrimento delas, colocando-se em posições de dependência. Como não podem controlar o comportamento dos outros e como esse controle é necessário para a felicidade delas, estão sempre insatisfeitas. Lembre-se, a sua felicidade não depende do que os outros fazem, mas do seu equilíbrio vibrátil. E a felicidade dos outros não dependem de você, apenas do equilíbrio vibrátil deles. Cada pensamento leva para mais perto ou mais longe de San Diego. Assim como é fácil para você constatar que fez uma viagem bem-sucedida de Fênix a San Diego, também será fácil constatar uma viagem bem-sucedida da insegurança à estabilidade financeira, da doença à saúde, da confusão à clareza. Na sua viagem de Fênix a San Diego, não haverá grandes surpresas, pois você conhece a distância entre as duas cidades, sabe qual o caminho que deve tomar e entende que qualquer movimento na direção errada prejudicará seu sucesso. Mas, depois de compreender seu sistema de orientação emocional,
você também sentirá a cada pensamento que oferecer se está se aproximando ou se afastando do resultado desejado. Se estiver usando qualquer influência externa como fonte de orientação, você se perderá e sairá do caminho, pois ninguém percebe tão bem quanto você a distância entre onde está e onde deseja estar. Mesmo que os outros não consigam compreender os seus desejos claramente, eles continuarão a querer impor sua própria vontade. Por isso é tão importante prestar atenção à sua forma de sentir. Só assim você poderá se guiar de forma constante rumo às suas próprias metas. Porque dizer não significa dizer sim. Seu universo vibrátil está baseado na lei da atração. Isso significa que ele gira em torno da inclusão. Quando você concentra sua atenção em algo que deseja e diz sim a ele, você o está incluindo na sua vibração. Mas quando você se concentra em algo que não deseja e diz não, você também o está incluindo na sua vibração. A única maneira de não o incluir é não lhe dar qualquer atenção. Você não pode excluir nada a que esteja dando atenção, porque é a sua atenção que o inclui na sua vibração, sempre, sem exceções. Capítulo 16. Você pode mudar sua frequência vibrátil gradualmente. Decidir encontrar um pensamento diferente não significa necessariamente que você conseguirá ir direto para ele. É claro que não existe pensamento que você não possa ter, assim como não existe lugar ao qual não possa chegar a partir de onde está. Mas você não consegue saltar no piscar de olhos para um pensamento cuja frequência vibrátil seja diferente dos pensamentos que você normalmente tem. De vez em quando, um amigo que consegue ter mais pensamentos positivos poderá incentivá-lo a parar de pensar negativamente e a escolher pensamentos positivos. Mas o fato de seu amigo estar numa situação mais favorável não significa que ele é capaz de puxar você para lá, pois a lei da atração não permitirá que você encontre uma frequência vibrátil distante da sua frequência habitual. E mesmo que queira sentir-se melhor, talvez não consiga encontrar o pensamento alegre que seu amigo deseja que você encontre. Mas não desanime, você será capaz finalmente de encontrar esse pensamento. Procure mudar intencional e gradualmente sua frequência vibrátil, e você conseguirá manter essa posição positiva depois de alcançá-la. Mas preste atenção, nós falamos intencional e gradualmente, com persistência. Abra-se para os pensamentos positivos a que você tem acesso. A escolha de um pensamento diferente sempre produzirá uma resposta emocional diferente. Você poderia dizer: vou escolher intencionalmente meus pensamentos para poder me sentir melhor. Essa seria uma boa decisão, mas existe outra melhor e mais fácil. Quero me sentir bem e por isso vou escolher um pensamento que faça com que eu me sinta bem. Se você decidir ir em busca da sua felicidade, mas estiver pensando em uma situação de vida problemática, sua decisão não será bem-sucedida, porque a lei da atração não pode atrair um pensamento com tanta diferença vibrátil. Mas se decidir abrir-se para os pensamentos positivos, aos quais tem acesso, isso poderá ser facilmente alcançado. O segredo para subir na escala emocional vibrátil é ter completa consciência da sua forma de sentir, pois, se você não souber como se sente, não será capaz de compreender em que direção está seguindo. Talvez você esteja indo e voltando de fênix sem se dar conta. Mas se tiver paciência para descobrir a emoção que está experimentando em determinado momento, qualquer melhora no seu sentimento significa que você está progredindo rumo à sua meta. Em contrapartida, qualquer intensificação da emoção negativa significa que você está tomando a direção errada. Por isso, uma boa forma de sentir que está subindo na escala emocional vibrátil é experimentar o sentimento de alívio que vem quando você se liberta de um pensamento mais resistente e o substitui por um pensamento mais permissivo. Quanto mais acolher o fluxo do bem-estar que está sempre fluindo, melhor se sentirá. Quanto mais resistir, pior se sentirá.